Homens com posses, homens com dinheiro, homens com poder e autoridade, vazios, clamando pela manifestação do Deus Criador dos céus e da terra, que é amigo íntimo teu. E de repente eles querem estar perto de você. De repente eles estão interessados em ouvir o que você tem para falar. Começa a haver então um fluxo. Pense em Jesus. Jesus botava o pé na rua, o povo estava todo pronto para segui-lo. A dificuldade de Jesus era escapar do povo. Ele tinha que subir o monte para poder ficar sozinho com o Pai. Então, esquece a solidão. Esquece o tempo da caverna. Esquece o tempo daquele refúgio onde você talvez até pensou em dar cabo da sua vida. Porque Deus restaura a tua vida. Existe nesse mundo em trevas a ação forte de um espírito de suicídio, que tenta convencer pessoas, jovens, adultos, a darem cabo da sua vida. Essa é a obra do ladrão que não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele quer ceifar. Mas Jesus diz: eu venho para te dar vida e vida em abundância. Eu venho para dar sentido onde não havia. Porque servir um Deus que é poderoso para resolver situações é algo que gratifica o nosso coração. E algo que nos faz produtivos. E claro, à medida que as pessoas se aproximam, você tem que vigiar para que a tua vida permaneça na comunhão com o Senhor. Amém? É muito importante entender que em todas essas situações nós somos mais do que vencedores. Porque no confronto com as trevas sempre vai haver luta. Se as trevas estão cobrindo a terra e nós passando pela terra gloriosos, você pode imaginar o que vai ser de pancadaria espiritual. Existe um segredinho em trabalhar no ministério de cura e libertação, do qual eu creio que pelas experiências que nós temos juntos, muitos de vocês são chamados. Muitos homens e mulheres de Deus não querem trabalhar em cura e libertação porque não sentem essa segurança de enfrentarem o mundo das trevas. Mas eu vou te dizer que quando você está em luta constante com Satanás, isso te motiva a manter a tua vida no altar. É muito legal. Porque você bateu em Satanás ontem e você quer continuar batendo nele hoje. É muito bom ver Jesus triunfar na tua vida e na vida daqueles que você ministra. Quando cada um de vocês vem me contar que a tua vida está sendo abençoada por alguma coisa que Deus fez através das nossas vidas, você não imagina o quanto isso nos edifica. Porque você vê que há frutos e que vale a pena o esforço. Porque caminhar com o Senhor tem um esforço. Quando você vai ao encontro do Senhor, como Jesus ia ao encontro do Pai, você tem que subir um monte. Você vai para cima. Subir exige uma atitude. Por isso que é o despointe. Você sobe na presença do Senhor. Você vence o teu cansaço. Você vence a preguiça. Você vence a falta de coordenação do teu tempo. Nunca diga eu não tenho tempo. É como você usa. Todos nós temos 24 horas por dia. Amém? A gestão do tempo ela é
é uma responsabilidade tua e minha, cada um de nós na nossa vida, amém? Então não diga eu não tenho tempo, mas avalie o que você faz com esse tesouro chamado o tempo que Deus te deu. É um tesouro, é um recurso. E aqui, o Senhor, trazendo as pessoas, Ele vai nos levar a um desafio de saber como usar o tempo em favor do melhor para a obra de Deus. Aleluia. É bem importante a gente entender que você não precisa ler freneticamente a Bíblia para tentar acabar capítulos ou vencer livros. Você precisa mastigar a palavra, aquela que Deus botou no teu coração para mastigar, e entender conceitos, e deixar isso penetrar no profundo do teu coração, sabe? E aquilo fazer parte da tua vida. Quando o Senhor preparou Josué para uma liderança e uma batalha constante, né, para a tomada da terra, Ele falou: olha, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas medita na lei de Deus todo o tempo, todos os dias. Deixa essa palavra tomar o teu coração. Lembra que nós estudamos sobre iniquidade? E a palavra no grego era anomos, era falta de lei. A iniquidade significa que no teu coração a lei de Deus não existe. Por isso que você faz qualquer coisa diferente. Mas quando a lei de Deus fez morada e ela fez sentido, agora você vai ser diligente em mantê-la, porque ela já faz parte da tua vida. E em mantendo a lei, em mantendo a comunhão, ou seja, observando a palavra e querendo a presença do Espírito, não tem como você deixar de manifestar a glória de Deus. E o Senhor então determina: eis que vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eu quero que você tome posse. Eis que vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Agora no 4 diz: levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Vou compartilhar um negócio que aconteceu com a gente esse fim de semana. Quando a gente aceitou Jesus, a gente se propôs a pregar o Evangelho para toda a família. Eu tinha na minha cabeça uma coisa, que se alguém iria para o céu na minha família é porque eu teria pregado o Evangelho. Se eu falhasse, eles não iriam para o céu. Então eu senti essa responsabilidade e tomei com alegria no coração. A minha família era muito orgulhosa, então era uma tarefa mais difícil, e logo de princípio eles me rejeitaram. E aquilo me impactou a vida, né? Mas me levou a entender que oração é a base da ação. Precisa orar para que Deus faça. Então eu comecei a aprender a orar. Mas a família da Vera é um grupo mais humilde. E a Vera tinha assim um conceito muito alto. A Vera era uma referência na família. Então quando nós chegamos, e a minha sogra, uma mulher de Deus, de oração, o caminho estava preparado. Então a gente foi colhendo, né? E eu lembro quando nós ganhamos o irmão da Vera e a cunhada. E eles se firmaram no Senhor. Foi muito legal. E se tornaram frutíferos, e na casa deles começou uma igreja.
Então a igreja nucleou na casa deles. Eles começaram a dar frutos muito fortes. Ficaram debaixo de um pastor, um profeta de Deus, um homem que já assumiu o trabalho e construiu uma igreja forte lá no litoral. Acontece que esse pastor não estava com a vida no altar e foi escândalo. E do escândalo, claro que eles ficaram marcados, né? Foi muito duro para eles ter que enfrentar a realidade de um pastor em adultério. Isso pegou, né, no coração deles. Como a fonte de toda oração tinha sido a minha sogra é a congregação cristã. Quantos aqui conhecem congregação cristã? E aí, depois daquela experiência mais difícil, eles foram se esconder na congregação. Eles têm estado na congregação desde então. Minha sogra faleceu e eles têm servido a Deus na congregação cristã. Amém. Estão na posição com limitações. Mas isso dói, né, o meu coração e da Vera, porque a gente sabe do potencial deles se moverem com liberdade. E com muito cuidado a gente continua, né? Sempre que a gente vem, a gente os visita e vai trabalhando com cuidado, com cuidado. Mas esse fim de semana foi especial. Eu nem compartilhei com a Vera assim, mas eu sei que a Vera percebeu isso também. Eles vieram com uma atitude renovada de buscar os seus pais espirituais. E vieram as meninas com genros, né? E sempre que eles vêm, eles falam: e aí, tio, vamos fazer um cultão? E aí a gente, no domingo à noite, a gente fez um cultão. E nesse cultão, Deus confirmou a nossa aliança no Senhor, mas uma aliança ministerial. Foi muito lindo. E a percepção é de que você pode segurar a luz por um tempo, mas tem uma hora que não dá mais, porque a luz vai brilhar. Segura isso no teu coração. Você pode segurar por algum tempo, mas tem uma hora que não vai dar mais. Tem gente aqui segurando, mas Deus manda te dizer que vai romper. Vai romper. E vai ser forte. E vai ser forte. Porque o que Deus plantou no teu coração é para ser manifesto. Se as trevas se manifestam, se a religiosidade se manifesta, se as falsas doutrinas se manifestam, se os pecados se manifestam, quanto mais a glória de Deus neste lugar. E quando vem, se reteve muito, vem mais forte. Vai segurando que você vê como é que vai vir. Vai romper de um jeito. Deus manda te dizer que quando você se movimenta, os céus se movimentam com você. Cada movimento teu tem o equivalente do movimento angelical. Tem anjo que move as asas em harmonia com os teus movimentos. Mas não é só a geometria, é a eficácia da adoração. Deus manda te dizer: eu mudo um ambiente por tua causa. Oh, xerebacatarabassoi. E isso é glória.
Tem gente que não sabe que dançar na presença do Senhor é manifestação da glória. Se os nossos olhos se abrirem, a gente vai ver um movimento de glória e vai falar: uau, o que é isso? É Deus de mistério. O som que sai da tua boca libera glória. E te digo que a entonação e o volume estão associados com o liberar da manifestação de Deus. Hey! Atarabacaxerebaçoe. Tem mistério. Tem aspectos do céu que ainda não foram manifestos. Crês tu nisso? Será que tem aqueles irmãos abençoados que falam: opa, isso aqui é para mim, passa para cá, passa para cá. Aleluia. Levanta em redor os olhos. E eu falo também dos olhos espirituais. Levanta em redor os olhos e vê. Porque Deus vai abrir visão. Você primeiro vê no espírito. Levanta em redor os olhos e vê. Tenha atitude de águia. Vai para o ponto alto e vê. Como é que você vê? Levanta em redor os olhos. E Deus vai te mostrar. E quando você levantar o voo, você já está antenado. Porque a águia não começa a voar sem já ter discernido exatamente o alvo lá embaixo. Veja aqueles que Deus traz para ter contigo. Perceba o movimento de Deus nas vidas que Ele aproxima de você. Acorda. Efésios 5 diz: desperta, ó tu que dorme. Tem gente que está sonolento olhando para o chão. Levanta os teus olhos. Deus está trazendo. Deus está trazendo. Ora. Começa o dia dizendo: Senhor, eu quero alinhar a minha agenda com a tua deste dia. Seja específico, ora pelo dia. Ora pela manifestação da glória daquele dia. Não vai passar o dia sem a manifestação da glória. Eu falo como profeta para você. Eu estou alinhando a minha agenda com a tua do dia. Gente, para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Deus muda tudo em um dia, em um minuto, em um momento. Não despreze, porque às vezes você pensa assim: ah, mas já está acabando o dia e não aconteceu nada. Mas não acabou o dia. Reivindique a manifestação da glória do teu dia. E atente para as vidas que Deus traz ao teu redor. Não diga: eu não posso. Seja removido do teu vocabulário as palavras de limitação a teu respeito. Eu não sei, eu não posso, eu não quero.
fui bom nisso. Eu vejo gente falando assim: mas eu não sei falar inglês. Não fale assim. Quem criou a língua, quem governa sobre as línguas, é o Senhor. É num minuto que Deus muda o teu entendimento e você vai começar a falar um novo idioma e se comunicar. É uma coisa tremenda. Mas eu não oro em línguas. Pare de falar isso. Está escrito. Está escrito a teu respeito. Está determinado, e o Espírito que gera essas línguas habita dentro de você. Conecte a tua boca com o teu espírito e libere. E se não sai nada articulado, libere um som. Ei, racharabacarete. Você libere o som. Você determine que através da sua boca fluam rios de águas vivas. Verso 5, para capturar. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Vamos pesar essa palavra. Então o verás. Então o que você creu se tornará realidade. Então perceberás que não é apenas uma leitura bíblica, é uma realidade do céu vindo para a tua vida. Sabe aquele negócio? Uau! Deus começou a me usar. E está rolando. E não foi uma circunstância, está começando a ficar um negócio mais constante. Então verás, é consciência. Você fala, as pessoas estão vindo, a glória está se manifestando, sabe? Está se tornando uma realidade. Realidade. Porque você não vem aqui na aba e faz parte dessa comunidade simplesmente para receber uma palavra ou ter uma experiência espiritual. Você está sendo forjado para ser um instrumento da glória de Deus na terra. E à medida que esse projeto de Deus se desenvolve, você tem o momento da consciência. Então o verás, uau, não é que Deus me usa mesmo? Então verás. E o que vai vir no teu coração? Júbilo e alegria. Irmãos, crente alegre e jubiloso é crente que não pode ser vencido. Presta atenção nisso, porque se o diabo te magoa, se o diabo consegue plantar uma semente de tristeza, decepção, desapontamento, ele conseguiu um ponto para te controlar. Mas se você se livra disso e fala, a alegria do Senhor é a minha força, eu vou viver na alegria, não tem jeito dele te pegar. É uma força espiritual imbatível, cristão com alegria. Alegria. Mas aquela aqui, ó, aqui dentro, aquela que é fortaleza na tua vida, porque ela é inabalável. Ela não está sujeita às circunstâncias, ela é um fato no coração. Amém? É um fato, é inabalável. Você fala, não tem jeito. Aí a pessoa fala uma besteira e você deflete. Aqui no meu coração não tem espaço para tristeza, não tem espaço para ofensa.
Eu não me ofendo, não tem espaço para decepção, desapontamento. Porque o Deus que eu sirvo não falha. O Deus que eu sirvo não me dá motivos de tristeza. Os homens podem falhar, eles são falhos mesmo. Mas a base da minha vida é o Deus da minha aliança. E esse é perfeito. Ele não erra. Nós temos um probleminha com ele. Ele é tão profundo que ele não pode se explicar. Então, às vezes, você não vai entender ele. Você tem que confiar. Porque ele começa a fazer as coisas e você fala, Deus me explica, e ele não vai te explicar. Ele vai falar assim, confia, confia. Vai, vem comigo, confia. E daqui a pouco aquilo tudo floresce. Aleluia. Então o verás. E você ficará radiante de alegria. E o teu coração, são dois verbos interessantes. Estremecerá. Já passou isso de tremer de alegria? De sentir assim, uau, não é que é verdade? E dilatará de júbilo, o coração vai ficando maior. O coração vai ficando mais propício, mais favorável, mais generoso, mais doador, mais abençoador, mais capaz de superar as circunstâncias, porque a realidade interior está acima do exterior. Se essa palavra garante que as trevas estão crescendo no mundo, você não pode ficar olhando ao redor. Não com os olhos do mundo, você vai olhar com os olhos de águia, porque você está resgatando. A tua caça não é para destruir, é para salvar. Você está caçando almas para salvar. E aí neste mover, você vai ver e eu vou ver, e nós vamos experimentar, que o diabo restringe os ministérios financeira e fisicamente. Existem restrições que nesse tempo da manifestação da glória o Senhor vai quebrar. Se Deus está botando, não sei se vocês viram o vídeo do nosso presidente nos Estados Unidos orando com a equipe do Trump. Todo mundo de mão dada. Gente, era a reunião oficial entre dois estados, duas nações. O povo de mão dada, orando, abençoando o nosso presidente. Isso é loucura. Isso é inimaginável. Isso não estava na perspectiva, não estava no radar das pessoas há 2 anos atrás. Só quem move muito no profético já tinha enxergado. Porque falavam do avivamento no Brasil, mas Deus colocar um homem temente e começar um mover cristão do poder executivo, a emanar do poder executivo, isso é um trunfo, gente, conquistado em oração, conquistado por essa igreja que orou, conquistado pelo povo de Deus no Brasil, conquistado pelo movimento apostólico brasileiro, conquistado pelo movimento profético brasileiro, associado com profetas do mundo todo e associado com homens e mulheres de Deus da América. E essa aliança com Israel e essa aliança com os Estados Unidos, ela não será em vão. Vai abrir possibilidades. E ouça o que o Espírito está falando para nós nesses dias. O Senhor vai trazer mantenedores para a sua obra. É coisa muito séria aqui.
de duas formas: o mar, como os povos, as nações. E essa abundância pode ser a alma das pessoas, mas está certamente falando dos recursos das nações. Portas abertas e recursos liberados. Eu vou te contar mais um caso, não sei se eu compartilhei na última vez que eu estive aqui, sobre a Itália, que o Senhor nos mostrou. Acho que eu falei, mas eu vou falar de novo porque é muito relevante. Existiu um homem nos idos de 1400 e tralalá, em Florença, chamado Savonarola. Esse homem, ele sentiu a vocação de servir a Deus numa época que a Bíblia não estava disponível. Então, ele se propôs a ser um monge católico. E no catolicismo, tentando servir a Deus, primeiro ele tentou casar, encontrar uma mulher virtuosa. Segundo a história, diz que ele não achou. Ups, não achou a tal. Falou, bom, então já que não tem mulher virtuosa, então eu vou servir a Deus sem casar, vou ser padre. E foi para o convento. E no convento ele se tornou professor. E sendo professor, ele começou a ler a Bíblia e teve acesso à Bíblia. Estratégia. Ninguém podia ler a Bíblia, mas ele, como professor do seminário, ele podia ler a Bíblia. Então ele se tornou um estudante da palavra de Deus. Como ele tinha o coração reto, ele começou a se encher do Espírito. À medida que ele se encheu do Espírito, ele começou a ver as heresias no catolicismo. E ele começou a pregar contra as heresias no catolicismo. Ele foi uma figura protestante antes de Martim Lutero. Ninguém fala dele. Mas os italianos de Florença conhecem o homem. E a gente orando pela Itália, e o Senhor nos mostrou que tinha um marco na cidade, um memorial. Será que é ele? Será que é ele? Vamos ler mais. No momento de oração, a gente se reúne para ir preparando o seminário e gerando, né, no Espírito. Aí o Senhor mostrou que, na verdade, ele se tornou um homem poderosíssimo na palavra. O templo católico maior, né, da cidade era usado, ele entrava naquele lugar e as multidões afluíam para ouvir ele falar. As pessoas convencidas dos seus pecados começaram a trazer todo tipo de lixo do inferno para ser queimado em praça pública. Ele se tornou um pregador poderoso na palavra. Ele profetizou até a morte de um papa. Profetizou a morte de um mecenas da arte, Médici, e profetizou a morte de um prefeito da cidade, por juízo de Deus. E a profecia se cumpriu no prazo dado. A partir do cumprimento dessa profecia, a fama dele cresceu e o novo Papa decidiu matá-lo. Então ele foi martirizado e assassinado junto com seus 2 companheiros de ministério. Foram 3 homens de Deus mortos naquela cidade. O Senhor falou para nós assim: a vida deles permanece como memorial diante do Senhor para sempre. E por causa da vida deles, Deus tem um avivamento para Florença. E nós vamos lá resgatar essa unção. Aleluia. Já parou para pensar na profundidade disso? Ir num local para trazer de volta a unção daqueles ossos. Isso é coisa muito sublime. Agora imagina você e eu, a nossa vida como memorial diante do Senhor. Quer te tratem bem, com honra, ou quer te tratem com desonra, você é memorial diante de Deus. Dá para tomar posse disso?
Dá para entender que às vezes você passa por situações porque Deus quer ser glorificado na oposição, no contraste, no confronto. É necessário. Tem gente que fala, mas eles não me respeitam. É o confronto. É o momento da luz com as trevas. É o momento do testemunho. É o momento do impacto. Aleluia. E eu creio que esse tipo de recuperação de Deus diante de testemunhos é algo que está acentuado nessa estação. Deus está preparando uma estação e uma geração que vai varrer a terra com um mover de glória. E essa igreja faz parte disso. Você faz parte. Queria que você se colocasse de pé.